Pronto, gravando nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Na página 153, falávamos sobre a bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Então, vai lá, falem para mim o que é a bissetriz de um ângulo. Tá, entendi, Eloá. Eloá está falando que é a metade de um ângulo. Tá? Alguém mais? Algum outro tipo de resposta? Boa, Lara! Muito bem, muito bem. Isso, é a linha que corta o ângulo ao meio, o ângulo dividido ao meio, um ângulo cortado ao meio, perfeito, tá? Eu tô vendo que vocês estão com a ideia de bissetriz na cuca já. Então é o seguinte, bissetriz é um segmento de reta, ou uma reta, que divide o ângulo exatamente ao meio. Bissetriz divide um ângulo exatamente ao meio. Então, se você tiver uma reta, um segmento de reta, que dividir esse ângulo exatamente ao meio, este segmento, esta reta, é chamada de bissetriz. Ok? Agora, presta atenção na pergunta que eu vou te fazer. Se eu tiver um ângulo reto e eu traçar uma bissetriz, quanto vai medir cada ângulo? Vai lá. Valendo um bombom essa, hein? Para quando retornarmos. Me lembrem, que eu não vou lembrar. 35, 90, alguém mais, alguém menos? 45, Vitor Lucas, alguém mais, alguém menos? Rafael, 45. Opa, temos 3 respostas. Temos 35, 90 e 45. Agora mais um 45. A pergunta então, Thiago. Se eu tiver um ângulo reto e traçar uma bissetriz, quanto vai medir cada ângulo? Ah, professor, eu não sei, velho, eu não consigo lembrar. Ó, isso. Mas para a gente poder resolver essa pergunta que eu te fiz, nós precisamos lembrar o que é um ângulo reto, tá? E qual que é um ângulo reto? O ângulo reto, isso, é aquele que eu mandei a minha prima ir lá, o dia que ela falou que tava frio. Aí, ó, hoje tá frio. Hoje é o dia para você ir no canto da parede. Hein, Murilo? Fala aí. É ou não é, Murilo? Dia perfeito, né, Luan? Fala aí. Hoje é o dia perfeito para essa aula, ó. Vou ficar aqui no canto da parede, aqui, ó. Aqui faz 90 graus, velho. 90 graus, É, ué. Então tá. Esse é um ângulo o quê? Esse é um ângulo reto. Se eu traçar uma bissetriz aqui, eu estou dividindo ele exatamente ao meio. Eu estou ficando com 2 ângulos de 45. Ok? Isso, Thiago. Agora, outra pergunta. Deixa eu ficar aqui no canto da parede aqui, que aqui tá mais tranquilo. Outra pergunta. Se você tiver um ângulo raso e traçar uma bissetriz nele, quanto vai medir cada ângulo? Essa eu quero ver, hein? Enquanto isso, vai. Muito bem, muito bem. Por quê? Porque o ângulo raso é o ângulo de meia volta. Ângulo de meia volta. Ângulo de 180. Se eu traçar uma bissetriz neste ângulo, eu vou ficar com 2 ângulos retos. Ou seja, 2 ângulos de 90 graus. Ok? Tranquilo? Isso, Thiago. Ok. E aí, vocês perceberam que nas atividades, as atividades relacionadas à bissetriz tendem a mais simples, que você dá a medida de um ângulo lá, 60 graus, por exemplo, fala que tem uma bissetriz ali, quanto mede cada um? 30 graus cada um.
E tem aquelas um pouquinho mais complicadas, onde nós temos que montar uma equação, mas que também não é um bicho de sete cabeças. Você monta a equação sabendo que existe uma igualdade entre um ângulo e outro, e aí você resolve como equação normal, beleza? Tranquilo, então, com relação à bissetriz, pessoal? Ficou claro? Tenha em mente isso. Eu estou dando aula lá no terceiro ano e nós estamos estudando bissetriz lá no terceiro ano, cara. Então, vocês vão estudar isso aí por um bom tempo. E eu quero que vocês, na hora que começar um conteúdo que falar de bissetriz, já vem na sua cabeça assim, pum, divide o ângulo ao meio. Tem que ser assim, velho. Tá? Beleza? Ok, então, vou apagar aqui. Então, com relação à bissetriz, show! Agora, nós vamos lá para a página 155. Página 155. Tem microfone aberto aí, pessoal. Cuidado. Desliguem aí. Vamos lá, ó. Na página 155, nós vamos falar sobre... Nós vamos falar sobre polígonos, tá? Alguém aí para mim, por favor, o que é um polígono? O que é um polígono? Figuras geométricas planas, não rola. Formas geométricas, figuras geométricas planas, formas geométricas. Então, vamos lá. Vamos definir aí o que é um polígono, então. Exatamente. Polígonos são figuras geométricas planas. Tá? Polígonos são figuras geométricas planas. Isso. Onde ele tem muitos lados e muitos ângulos, tá? Poli, aqui, ó. Poli vem do grego muitos. E o gônus, muitos ângulos, muitos lados, muitos ângulos, ok? Ah, professor, sabe falar grego? Não, só a palavra grego. Mas polígono vem disso. A palavra polígono vem do poli, muitos, e gônus, ângulos, lados, enfim, tá? Isso, é um contorno fechado por segmentos, exatamente. Tudo que vocês disseram aí está dentro da realidade de polígono. E aí, cada polígono, pessoal, isso vocês começam a ver lá no sexto ano, ou melhor, antes ainda, né? Vocês começam a ver, cada polígono tem um nome, né? Dependendo a quantidade de... O que para mim dar um nome para um polígono? Eu preciso... Depende do que para mim dar o nome dele? Depende da quantidade de lados. Muito bem. Para mim dar um nome para um polígono, vai depender da quantidade de lados, ok? Tranquilo? Isso, beleza, então. Então, lá na página 155, já estudamos que polígonos são formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Observe alguns exemplos de polígono. Ok. Um polígono podemos destacar como elementos lados, vértices, diagonais, ângulos internos e ângulos externos. Pessoal, eu consigo formar um polígono com um ponto? Com dois pontos? Com três pontos?
E se eu falar para você que não? Presta atenção aqui. Presta atenção. Ó, você consegue formar, ou melhor, para você formar polígonos, tem que ser, precisa de, né, ô Fernando, mas uma linha, uma reta, ela é formada por infinitos pontos, tá? Mas o que eu quero dizer, o que não consegue é a seguinte situação. Para formar polígono, precisa ser a partir de 3 pontos, mas nós precisamos de uma restrição para isso. Porque se eu tiver assim, ó, um ponto aqui, o outro ponto aqui e o outro ponto aqui. Se eu ligar esses 3 pontos, eu formei um polígono? Não. Então, é aí que tá. Para ser polígono tem que ser a partir de 3 pontos, para que você forme um polígono, a partir de 3 pontos, onde esses pontos não podem ser, ó, não podem ser colineares. O que é isso, professor? Ou seja, eles não podem estar alinhados. Ó, eles estão alinhados. Agora, olha que legal, se eu tirar este ponto daqui, ó, esse ponto daqui do meio, e trazer ele para cá. Ele já não está alinhado mais, né? Se ele não está alinhado mais e eu ligar esses pontos, pronto. Formei um polígono, que nesse caso é um triângulo. Ok? Tranquilo? Então, a partir de 3 pontos, desde que eles não estejam alinhados, tá? Então, vamos escrever isso daí. Vocês anotem aí de ponta cabeça, não sei como vocês vão fazer. Para formar um polígono é preciso mínimo 3 pontos. 3 pontos não colineares. 3 pontos não colineares. Ou seja, não podem estar alinhados. Tá? Conseguem ler? Conseguem ver bem? Para formar um polígono, é preciso no mínimo 3 pontos não colineares, ou seja, não podem estar alinhados. Ok? Tranquilo? Mais ou menos, Ana? Por que mais ou menos? Mais ou menos não entendeu ou mais ou menos que dá para ver? Mas faz um esforcinho aí, né? Tenta conseguir ver, porque é o máximo de qualidade que eu consegui. Isso que eu tô com uma webcam, ó, show de bola. Muito boa a webcam. Microfones ligados aí. Beleza, então? Ok? Agora nós vamos falar sobre os elementos, tá, de um polígono. Elementos do polígono, tá?
Vamos pegar aqui, sei lá, um quadrilátero. Tá? Pegamos um quadrilátero aqui, não é nem um quadrado, nem um retângulo. Tá? Vamos lá, então. O que nós podemos identificar aqui nos polígonos, pessoal? Isso daqui, eu posso chamar do quê do polígono? Isso que eu estou puxando a flecha. Lado. Muito bem, Thiago. Isso aqui é o lado. Ok. Isso daqui, eu posso chamar do quê no polígono? Vértice. Muito bem. Vértice. Isso daqui, eu posso chamar do quê no polígono? Ângulo. Ângulo interno. Muito bem, Luan. Pessoal, é ângulo, exatamente. Só que nós temos agora ângulo interno e ângulo externo. Então, nós temos isso, Eloá. Nós temos que identificar quem é quem. Este é um ângulo. Ângulo, ó. Interno. Este é um ângulo interno. E aí, mas professor, onde que eu vou encontrar o ângulo externo? Ué, se eu prolongar isso daqui, ó, eu tenho aqui, ó, e este é o meu ângulo externo. Ângulo externo. Interno está dentro do polígono e externo está fora do polígono. Ok? E eu tenho mais uma coisa ainda para identificar nesse polígono. Alguém fala? Alguém sabe? Falta uma coisa ainda. Ah, show de bola, Luan. Isso aí. A diagonal do polígono. Então, esse que está em vermelho aqui, puxando a flecha, essa é a diagonal do polígono, ok? Lembrando que a diagonal, prestem atenção, a diagonal de um polígono, ela liga um vértice ao outro. A diagonal de um polígono liga um vértice ao outro. Quantas diagonais eu tenho neste polígono aqui? 2. Muito bem. Muito bem. Se eu pegar deste vértice aqui, eu vou levar naquele vértice lá embaixo. Certo? Ah, professor, mas peraí. Então eu posso pegar desse vértice nesse vértice? Não, porque desse vértice nesse vértice não é uma diagonal, é o quê? É, mas nessa situação de polígono, nós temos um nome para ela, Thiago. Qual que é? Lado. Muito bem. Muito bem. É o lado. Então não é diagonal, é lado. Quando o vértice é ligado assim. Ok? Beleza? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Então, ó, lá na página 155, tem tudo isso aí desenhado, explicado, né? E ele coloca uma atenção ali. As diagonais de um polígono são segmentos de reto que ligam dois vértices não consecutivos. Ou seja, é o que eu falei. Esses vértices aqui são consecutivos. Eu não posso ligá-los. Esses vértices são consecutivos. Não posso ligá-los, tá? Fala, Luan.
Isso aí. Isso aí, então. Vértices consecutivos, não posso ligá-los. Se eu ligar um vértice ao outro que não é consecutivo, ele se torna uma diagonal. Ok? Tranquilo? Beleza. Continuando ali, vou só apagar essa primeira parte. Que agora nós podemos classificar os polígonos em duas situações, tá? Para a classificação dos polígonos. Convexo, tá? E o não convexo e o não convexo. Show de bola! Vocês estão demais! Opa, tem um pedindo para entrar aqui, o João Pedro, aí. Então vamos lá. O que é um polígono convexo, pessoal? É aquele polígono que se eu desenhá-lo, desenho um polígono aqui. Ele não é um polígono regular, de fato, tá? Sim, vocês estudaram ano passado e estão estudando de novo. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 6 lados. Ele é um hexágono, né? E ele é um hexágono e não é regular, porque ele não tem os ângulos, os lados, né, congruentes, ou seja, de mesma medida. Tá. Mas, para identificarmos se é convexo ou não, a ideia é a seguinte: é você imaginar pontos aqui dentro, tá? Onde, se você traçar retas, tá? Ó, toda essa reta vai ficar dentro do polígono, não vai ficar parte dessa reta fora. Pensando em todas as situações. Já quando eu tenho um polígono, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um hexágono também é um polígono, tem lados, tem ângulos, tem ângulo interno e externo, tem vértices, tá? Já quando eu ligo quando eu vou classificar este polígono, se eu pensar naquela mesma situação lá, ó, professor, aqui, ó, pensei 2 pontos, ó, a reta ficou dentro. Pessoal, mas você tem que pensar em todas as possibilidades. E nós temos uma possibilidade aqui, ó, onde a reta ficou um pedacinho fora. Se ficar esse pedacinho fora, tá? Se ficar esse pedacinho fora, quer dizer que ele é um polígono não convexo, ok? Tranquilo? Beleza? Tranquilo até aí? Sim? Eu vou espelhar a tela do meu computador para vocês agora. Não, Eloá, não tem como, tá? Ou ele é um ou ele é outro, ok? Eu vou espelhar a tela do meu computador agora para vocês, que eu vou apresentar um negócio bem bacana. Só um instante que eu vou abrir aqui. Só um instante.
Confirmem para mim aí, vocês estão vendo a tela do meu computador? Sim? Pessoal, isso daqui que vocês estão vendo aqui onde eu estou mexendo, chama-se GeoGebra. Vou pegar o meu mouse, aguenta aí. Esse programa chama GeoGebra, tá? E ele é muito bacana, porque aqui, tá, ó, aqui nesse programa, estão conseguindo ver belezinha, né? Ok. Olha só o que eu consigo fazer. Vamos repassar tudo aquilo que eu falei. Vou pegar pontos. Marquei 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Esses pontos, eles estão alinhados? Sim. E se eu passar uma reta por eles? Já mostrei, Rafael? Legal, que bom. Ó, se eu passar uma reta por eles, não vai formar um polígono, certo? Então, eu preciso que esses pontos não estejam alinhados. E aí, se eu pegar um ponto desse, tirar ele dali, e depois fechar, né, esses, que é o que eu fiz no quadro aquela hora, ó. A gente fizer isso daqui, pronto. Agora eu tenho um polígono, ok? Nesse polígono eu consigo identificar os ângulos, ó. Aqui eu tenho um ângulo, que é este ângulo de dentro. E consigo identificar, por exemplo, um ângulo externo. Ó, esse aqui, ó, que está formando ali, ó, ele é um ângulo externo, mas está pegando um pedacinho dali de dentro ainda. Ok. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Beleza. Então, vamos lá, ó. Agora, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Se eu pegar um polígono mesmo aqui, ó, vou pegar um polígono regular. Quero desenhar ele com 6 lados. Ok. Tá aqui um polígono, certo? Ó, eu consigo aumentar ele, diminuir, eu consigo ficar brincando com ele aqui. Então, vocês aí que tem TikTok, Instagram, Facebook, exclui esses negócios e baixa esse aplicativo e fica brincando de desenhar polígono aqui. É mais legal do que ficar fazendo TikTok, tá? E, ok. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Dá uma olhada aqui, ó. GeoGebra. O nome é GeoGebra. Olha só. Se eu pegar desse vértice, ó, vou traçar uma diagonal, vou traçar outra diagonal, vou traçar outra diagonal. Por quê? Daqui para cá eu não consigo. E daqui para cá eu também não consigo. Certo? Porque é o próprio lado. Aí eu venho no ponto E, consigo uma diagonal aqui, consigo uma diagonal aqui e consigo uma diagonal aqui. Se eu vier no ponto D, eu consigo uma diagonal aqui e consigo uma diagonal aqui. Quando eu venho no ponto C, eu já não consigo mais diagonais. Por que eu não consigo mais diagonais? Opa, eu tenho uma diagonal aqui no A. Isso. Agora, se eu vier no ponto B, eu já não tenho mais diagonais. Por quê? Porque eu já tenho aqui, já tenho aqui e já tenho aqui. Não posso contar ela 2 vezes. Certo? Então, isso é um polígono onde eu consegui traçar todas as diagonais. Ok? Agora eu vou esconder essas diagonais e eu quero perguntar um negócio para vocês com relação ao polígono. Pessoal, qual a relação que o polígono tem, tá? Entre pontos, lados e ângulos? Qual a relação que o polígono tem entre pontos, lados e ângulos? Vértices, lados e ângulos. Os pontos que eu estou me referindo aqui são os vértices. Isso, Eloá e Luan. Isso aí. Não é que eles estão interligados, Vitor. Eles se ligam aqui, sim, tal, né? Ok, para formar o polígono. Mas a resposta é que a quantidade de lados, de vértices e de ângulos internos serão sempre as mesmas. Quantos vértices nós temos?
1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Quantos ângulos? Um ângulo interno, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos internos. Ok, pessoal? Ficou claro, então? Essa parte? Lembre-se que um polígono, quantidade de lados e ângulos. Tá? Essa pergunta está até no final, na página 155. Que relação podemos estabelecer entre a quantidade de lados, vértices e ângulos internos deste polígono? Que será sempre a mesma quantidade, ok? Pessoal, temos 1 minuto. Eu vou encerrar essa e mandar um novo link na Iônica. Até! Gravando. Pessoal, então continuando, né? Nós falávamos sobre os polígonos e falávamos sobre as diagonais, certo? Nós estávamos comentando sobre as diagonais, eu mostrei para vocês no GeoGebra como traçar as diagonais, microfones ligados, por favor, desliguem, tá? Então, vamos lá. Agora, não menos importante, ou melhor, muito importante, tá? Essa questão das diagonais, que nós temos uma fórmula, tá? Para podermos calcular as diagonais, a quantidade de diagonais que existe em um polígono, tá? Então, vamos lá. Fórmula para calcular a quantidade de diagonais. Quantidade de diagonais. Como que é essa fórmula, professor? Tá? É D igual a N vezes N menos 3, tudo isso dividido por 2, tá? Vocês têm essa fórmula no final da página de vocês, na página 156, tá? Página 156 agora. Alguém vai falar assim, professor, esse N na fórmula tá aparecendo aqui na frente. Não muda nada, pessoal, tá? Não muda nada se o N estiver aqui ou estiver aqui. Eu prefiro que esse N esteja aqui no início. Já vocês vão entender por quê. E aí, essa fórmula que nós utilizamos para encontrar a quantidade de diagonais, tá? Professor, precisa decorar essa fórmula? Não, tá? Se nós formos fazermos uma prova e precisar dessa fórmula, eu te ofereço a fórmula. O que você precisa saber é que o D significa diagonais. O D significa diagonais. E o N, número de lados. E o N é o número de lados desse polígono, tá? Dois N, ó, Rafael? Tem dois N aqui também, ó. N que multiplica N menos 3, tá? Então, o que vocês precisam saber de fato nessa fórmula aqui é que o D significa diagonais e o N, número de lados. Tá, professor, mas não estou entendendo onde você quer chegar com isso daí. Pensa comigo aqui, ó. Não, tranquilo, Rafael, não esquenta não, tá? Pensa comigo aqui, ó. Se eu tiver um polígono, vou tentar desenhar aqui um hexágono. Ou melhor, não vou desenhar não, que vai ficar muito complicado aqui no desenho. Eu vou mais uma vez lá no GeoGebra, só um instante.
Só um instante. Abrindo o GeoGebra novamente. Estão conseguindo ver, beleza? Só dê um alô aí para mim. Dá uma olhada só, pessoal, ó. Se eu pegar aqui, ó, um polígono, vamos desenhar um polígono de 6 lados, igual aquela hora. Acompanhem comigo quantas diagonais é possível nesse polígono. Vamos lá, ó. Pensa comigo aqui, ó. Vou pegar os segmentos de reta. Se eu partir do ponto A, então vamos contando. 1, 2, 3. No ponto A eu já não consigo mais nenhuma. Vamos para o ponto B. 4, 5, 6. Para o ponto C, eu conto essa como 7? Não. Vou contar as que eu vou traçar. Então, até agora, 6. 7. 8. Acabou, não consigo mais aqui. Agora eu vou para o ponto D. 8. Essa eu não conto. Essa eu também não conto. Vou contar essa. 9. No ponto E eu não consigo traçar nenhuma e nem no F. Então, quantas diagonais foram possíveis ali? Quantas? Falem aí para mim. Quantas diagonais possíveis? Isso, muito bem. 9 diagonais possíveis naquele polígono. Aí eu vou te fazer a seguinte pergunta. Imagina só que eu dou um polígono para você que seja de 20 lados. Um polígono de 20 lados. E eu quero saber quantas diagonais é possível você traçar nesse polígono de 20 lados. Você vai desenhar um polígono de 20 lados na mão? Ah, vocês estão falando 23, tá. Beleza, então lembrem dessa resposta 23 que vocês estão dizendo, tá? Juan, eu estou explicando isso agora, cara. Calma, tá? Então vamos lá. Eu peguei um polígono de 6 lados ali e nós encontramos quantas diagonais? 9 diagonais. Ok. Aí eu falei para vocês, se eu te der um polígono de 20 lados, vocês estão dizendo que nós vamos ter 23 diagonais. Ok. Só que não tem como você desenhar um polígono de 20 lados na mão, tá? Sem régua, sem as coisas, não tem como. Ok? Que seja regular, bonitinho, sem régua, sem nada, não dá, tá? E você nem sempre vai ter o GeoGebra para estar fazendo isso e ver quantas diagonais tem. Ficar traçando as diagonais para contar. Por isso que foi criada uma fórmula. Porque imagina um polígono de 100 lados, cara. 100 lados. Quantas diagonais tem? Um polígono de 100 lados vai ter quantas diagonais? Certo. Certo? Não estou dizendo que a resposta está certa. Nós vamos conferir isso agora. Estou dizendo certo, vocês estão respondendo. Agora vamos ver, tá? Primeiro eu falei de um polígono de 20 lados, né? Então vamos imaginar aqui, ó. Um polígono de 20 lados. Quantas diagonais eu vou ter em um polígono de 20 lados? Vocês falaram 23. Vamos conferir? Ó, pega essa fórmula. Pega essa fórmula aqui. Diagonais é igual n vezes n menos 3 sobre 2. Diagonais é igual. Eu vou trocar aquele n por quanto, pessoal? Por quanto que eu vou trocar esses dois n aqui? Por quanto?
Ó, N é o quê? Número de lados. Show! Show de bola. Você vai trocar o N por 20. Muito bem. Você vai trocar o N por 20. Então, você vai ficar com 20 vezes 20 menos 3. Tudo isso dividido por 2. O D é o que a gente quer descobrir. Então, você só vai repetindo ele. Agora, nós vamos calcular aqui. Pessoal, imagine essa situação, só ela. Eu faço a multiplicação primeiro. Eu vou resolver primeiro o parênteses, não é? Então, eu vou ficar com 20 vezes quem? Vezes 17. Tudo isso sobre 2. Diagonais é igual. 20 vezes 17, quanto deu? 20 vezes 17, 20 vezes 17, 20 vezes 17. 20 vezes 17, 340. 340 dividido por 2. Quantidade de diagonais. 340 dividido por 2, 170. Qual que foi a resposta que vocês tinham dado para mim quando eu falei de um polígono de 20 lados? Vocês tinham falado quanto? Tá, eu sei. Mas então, mas é isso que eu quero que vocês pensem agora. Vocês tinham falado 23. E, pessoal, não quer dizer que a quantidade de diagonais vai ser 3 a mais do que a quantidade de lados. No polígono de 6 lados, no hexágono, aconteceu aquilo ali, foi 3 a mais. Agora, dá uma olhada num polígono de 20 lados, quantas diagonais nós temos? 170. Agora, calculem, vocês aí. Pega essa forma e calcula para o polígono de 100 lados. Polígono de 100 lados. Calculem aí para mim, vai. Vocês tinham respondido 103 antes. Um de 20 já deu 170. Imagina quanto vai dar um de 100. Vai lá. Calculem aí para mim. (4.850). Já a gente confere. Vamos ver o pessoal trazendo aí, ó. Sabe uma coisa que eu tô contente em ver? Que vocês estão conseguindo jogar na fórmula. Vocês estão conseguindo jogar o valor ali e resolver. Isso já tem que estar claro para vocês. É isso que tem que acontecer mesmo, tá? Agora vamos lá então. Um polígono de 100 lados, a quantidade de diagonais é n vezes n menos 3 sobre 2. Diagonais é igual n. O n agora é 100. 100 vezes 100 menos 3 sobre 2. Diagonais é 100 vezes 100 menos 3, 97 sobre 2. Diagonais é igual 100 vezes 97, 9700 sobre 2. Quantidade de diagonais, 9.700 dividido por 2, 4.850. Tá? É difícil? Fala para mim aí. É difícil? Fala comigo. Não é difícil. Basta você saber quantos lados tem o seu polígono, tá? Basta saber quantos lados tem o polígono. E aí, detalhe, os exercícios, eles não vão trazer assim, num polígono de 15 lados, né? Ele não vai falar. Ele vai falar o nome do polígono, tá? Num octógono, por exemplo, você tem que saber que é 8. Claro, ele não vai trazer o nome de um polígono que não é conhecido. O que a gente precisa saber é triângulo, quadrilátero,
Tá bom, Juan, tá bom. Tem como fazer... Sim, Tiago, essa fórmula é para qualquer polígono, independente do número de lados desse polígono, desde que seja um polígono. Ah, tá. Então, ô João Pedro, gostei da sua colocação. Esse mas que você está falando é que eu sempre falo assim, mas... esse mas que eu estou dizendo é o seguinte, o exercício não vai falar quantos lados tem o polígono, ele vai dar o nome do polígono para você, e aí você tem que saber pelo nome do polígono. Mas ele vai dar nome conhecido. Por exemplo, triângulo, que é 3, tá? Ele vai... Ah, e detalhe, se for triângulo, quantas diagonais nós temos? Se o polígono for um triângulo. Zero, muito bem, nenhuma. Isso mesmo. Não tem nenhuma diagonal, né? Não precisa nem jogar na fórmula, né? É só a gente pensar no triângulo mesmo, ó. Pensou no triângulo. Só não vou desenhar igual faz com o giz aqui, porque essa caneta é difícil de sair. Ó, risquei a mão aqui, ó. Tá? Mas enfim, vamos lá. Então, triângulo, que é 3 lados. Quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5. Hexágono, 6. Heptágono, 7. Octógono, 8. Nonaedro, 9. Isso. E decágono, 10. Dodecágono, 12, se eu não me engano. Mas assim, nós temos tabelinhas que mostram isso e depois eu passo isso para vocês, tá? A ideia é nós entendermos isso aqui no momento, ok? Tá? Talvez eu tenha falado algum nome errado agora, desculpe, porque eu também não lembro o nome de todos os polígonos de cabeça, tá? Mas, João Pedro, isso, dos polígonos, só o triângulo, porque depois do triângulo nós temos o quadrilátero, e aí quadrilátero vai ter 2 diagonais e daí em diante vai embora, né? Agora, ô João Pedro, nós temos um outro mas, tá? Dá só uma olhada aqui. Eu vou apagar este daqui, tá? Ó. Eu vou fazer outra coisa aqui agora. Professor, e se o exercício nos der a quantidade de diagonais e quiser saber quantos lados tem o polígono? E aí, como que a gente vai fazer? O exercício vai dar a quantidade de diagonais. Ó, vamos pensar aqui que as diagonais digamos que ele deu um polígono, tá? Que tenha 170 diagonais. Quantos lados nós vamos ter? Como que nós vamos calcular isso? Tá. Nós sabemos que é 20, porque tá aqui, ó, certo? Nós sabemos que é 20, que aquele que deu 170 diagonais tem 20 lados. Mas digamos que eu não sei isso daqui, ó. Eu não sei esse pedaço. Eu preciso jogar na fórmula também para ver isso. Então vamos lá. Minha mãe acabou de chegar para almoçar, ó. Já tô com fome, pessoal. Tá? Não, pera aí, Luan. Ó, presta atenção. A fórmula não é essa aqui, ó. Diagonais é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Essa não é a fórmula? Eu tenho quem agora? O exercício está me dando o D ou o N? Qual que o exercício está me dando? D ou N? Ele está me dando D. E o D é quanto? 170. Então, eu troco no 170. Tá? Eu vou trocar no 170. Vou trocar o D por 170. 170 igual N vezes N menos 3 sobre 2. Professor, como que eu vou resolver isso? Tá? Pessoal, é o seguinte. Aqui,
nós temos aquele chuveirinho para fazer, certo? Lá da multiplicação. E aí nós vamos parar aqui agora. Eu só estou mostrando para vocês que existe a possibilidade do exercício te dar a quantidade de diagonais para você calcular o número de lados, tá? Só que isso daqui, vocês vão aprender do 9º ano para frente. Só estou colocando e mostrando para vocês que tem a possibilidade. O que nós vamos focar agora é essa parte aqui, tá? Mas entenda que tem a possibilidade. Mas os nossos exercícios por hora serão: deu a quantidade de lados, quer saber quantas diagonais tem. E isso ficou claro? Se eu der a quantidade de lados para encontrar a quantidade de diagonais, ficou claro? Tranquilo, então? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Esse aqui a gente para aqui. Só entenda que também dá, como eu disse. Por que tem que subtrair por 3? Tá. Isso é da fórmula, ok? Isso é da fórmula, mas vamos lá. Vou falar para você por quê. Vamos lá, eu vou falar para você. Aguenta aí, Ana. Já a gente fala de novo. Vamos lá, vou falar por que subtrai por 3. Lá na página 156, tá? Para mim mostrar realmente por que subtrai por 3, eu teria que mostrar a fórmula, demonstrar a fórmula para você aqui. Que não é o caso, tá? Mas vamos comentar. Vamos comentar o porquê. Dá uma olhada lá, ó. Se você pegar um ponto, né, um vértice do seu polígono, tá? Digamos que o polígono tem 9 lados. De um único vértice, quantas diagonais você consegue traçar? Dá uma olhada lá naquela figura um pouquinho para cima do meio da página. Quantas diagonais você consegue traçar de um único vértice? Luan, cadê você, Luan? Luan, dá uma olhada na figura lá, Luan. Quantas diagonais você consegue traçar de um único vértice? 6. Muito bem. Tá? 6. Rafael, cuidado. Ó, podemos perceber que a quantidade de diagonais que pertence a um único vértice de cada um desses polígonos convexos é igual à quantidade de lados do polígono menos 3, partindo de um vértice. Então, você faz menos 3, tá? Para saber quantas diagonais você consegue partir daquele ponto ali. Igual eu fiz aquela hora, que nós fomos contando. 3, depois 3, certo? Ok. Agora, veja como podemos determinar a quantidade total de diagonais do eneágono, que é o de 9 lados. Como o eneágono tem 9 vértices, multiplicamos a quantidade de diagonais que partem de cada vértice pela quantidade de vértices, certo? Olha lá, aí você fica com 9 menos 3, que é o que nós vimos ali em cima, por isso esse menos 3, tá? E depois multiplica pela quantidade de vértices. Não sei se você prestou bem atenção no momento em que eu fui contando com vocês, aquela hora no GeoGebra, nós de um ponto conseguimos traçar 3, depois do outro ponto 2 e depois do outro ponto 1, tá? E é isso que se dá esse menos 3 aqui, tá? Beleza, ô Luan? Tranquilo? Tá. Agora, alguém tinha falado aí que não tinha entendido muito bem isso daqui. Eu vou apagar essa parte, que isso aqui é lá no 9º ano, mas vocês têm que ter em mente já que é possível. E aí nós vamos falar aqui de novo. Vamos pegar um polígono de outra quantidade de lados.
Vamos lá, Ana e Juan. Então vamos lá. Fala aí, Juan, para mim. Um polígono aí de quantos lados que você quer saber quantas diagonais é possível? Você quer saber de um polígono de 7 lados, quantas diagonais é possível? Beleza. Então nós temos um polígono de 7 lados. Ok. Um polígono de 7 lados. A fórmula, Ana e Juan, prestem atenção. A fórmula é essa. Isso aqui está dado, está feito. Se você for fazer um bolo de chocolate, você tem que usar todos aqueles ingredientes e o quê? Chocolate. Você não vai fazer um bolo de chocolate usando coco. Você tem que usar chocolate. Então, se eu vou calcular a quantidade de diagonais, eu tenho que usar essa fórmula aqui. Tá? Tá escrita aqui. Ok? Tranquilo? Beleza. O 7 é o número do quê? De lados deste polígono. 7 é a quantidade de lados deste polígono. E nós vimos aqui embaixo que N representa o número de lados. O número de lados aqui, ó, é a quantidade. O número de lados é a quantidade de lados, tá? Ok? Tranquilo até aí? O D representa diagonais e o N a quantidade de lados. Eu estou falando que esse polígono tem 7 lados. Então, eu sei que o meu N vale quanto agora? Ana e Juan, o N vale 7. Então, onde tem N, eu vou trocar por quem? Eu vou trocar por 7. Então, o resto eu vou repetir. Ó. Diagonais é igual. O N, 7 vezes 7 menos 3. Tudo isso dividido por 2. Esse D e esse 2, você vai repetindo. Você vai resolvendo isso daqui, ó. Agora é continha, tá? Se você tivesse algo só assim, ó, 7 vezes 7 menos 3 para resolver. Você não resolve primeiro o parênteses e depois multiplica? É o que você vai fazer ali. Resolve primeiro o parênteses e depois vai multiplicar. Então, vamos lá. As diagonais é igual a 7 vezes 7 menos 3, 4. Sobre 2. 7 menos 3 é 4. Ok? A quantidade de diagonais é igual. Quanto que é o 7 vezes o 4? 7 vezes 4, 28. 28 dividido por 2. Ó, o D e o 2. O D e o 2 não mudou. Ó. O que está acontecendo é aqui. Troquei o N pela quantidade de lados, que cada exercício vai ser uma coisa. Cada exercício vai ser um N diferente. E aqui, as diagonais é igual 28 dividido por 12, por 2, 14, tá? Então, nós temos que um polígono de 7 lados, a quantidade de diagonais é 14, ok? Ficou claro, Ana e Juan? Beleza, beleza, então. Agora eu quero todo mundo na página... Beleza, ótimo. Lá na página 157, todo mundo fazendo as atividades. Página 157, todo mundo fazendo as atividades. Eu estou aqui acompanhando, tá? Qualquer coisa, podem falar. Prof, então sempre vai ser a quantidade de lados? Não, não. João, não é? Porque nós vimos que no polígono de 20 lados foi para 170 diagonal. É que esse daqui, o polígono de 7 lados, ele tem o dobro de diagonais, né? Ele tem 14 diagonais. Tá? Mas não é multiplicar por 2.
É jogar o N, o valor do N na fórmula e resolver, tá? É jogar o valor na fórmula e resolver. Estão fazendo a página 157? Número 1. Classificar em convexo ou não convexo. Já vamos corrigir isso aqui, que isso aqui está muito fácil. Né, ó? A letra A, o que é? Só para classificar. Letra A, convexo ou não convexo? Tiago? Por que a letra A é convexo, Tiago? Ah, a letra A é não convexo. Muito bem. A letra B. Ai, meu Deus do céu. Não é, pessoal. Isso, Eloá. Muito bem. A letra B. A letra B. Ele é um não polígono, pessoal. Então, se ele não é polígono, você não vai nem classificar se é convexo ou não é convexo. Ele não é polígono, tá? Então, a letra B, ele não é polígono. Por que ele não é polígono? Então, tem lá o não polígono, isso mesmo. Mas mesmo que não tivesse a opção ali, João, tem que ficar ligado com a figura e visualizar se ela é polígono ou não, tá? O Rafael, é que ele tem partes que são curvas, né? Ele tem partes que são curvas, por isso. Na letra C, o que é? Convexo ou não convexo? Ou não polígono? Convexo, muito bem. E a letra D? Não convexo. Ótimo, perfeito. Perfeito. Número 2. Determine a quantidade de diagonais que partem de um único vértice de cada polígono convexo. Na letra A, quantas diagonais vai ter partindo de um único ponto, de um único vértice? Vou até fazer ela ali, é um pentágono, né? O pentágono, ele parece o símbolo do Superman, né? Então, vamos lá. Quantas diagonais parte de um único vértice? Se eu pegar este vértice aqui, ó, vamos chamar isso aqui de A. Eu consigo uma diagonal aqui. Opa. Eu consigo uma diagonal aqui. E consigo outra diagonal aqui. E aí nós temos uma formulinha também para calcular quando eu quero saber, partindo de um único vértice, que é a quantidade de lados, ó, a quantidade de lados menos 3. Quantidade de lados menos 3. Isso aqui vai dar 2, que é a quantidade de diagonais ali, ok? Na letra B, quantas diagonais nós temos? 0. Ok. A letra C, quantas diagonais nós temos? Uma, muito bem. Na letra C, uma diagonal. E na letra D, quantas diagonais nós temos, partindo de um único vértice? 5, muito bem. O que é, Rafael, que eu não entendi, que você está falando que falou errado aí, não entendi. Ô, João Pedro, cuidado, é 5 agora, hein? Ah, tá. Então, é 5, viu, João Pedro? Cuidado. Isso, beleza, então. Pessoal, agora, ó, falta 1 minuto para finalizar, daí nós vamos acabar por aqui, então.
Então, fica para vocês fazerem as atividades aí depois. E, claro, se você fizer agora, tudo bem. Mas é o que seria o encaminhamento agora para a nossa aula de quarta-feira. Nós vamos dar continuidade aqui. Vou deixar lá na Iônica certinho. Beleza, então? Vamos parar por aqui, vamos finalizar por aqui. Ok? Tranquilo? Desliguem os microfones. Não, a aula de quarta não é ao vivo daí. Eu vou deixar o encaminhamento lá na Iônica. Ok? Beleza, então? Pessoal, forte abraço. Bom final de semana. Juízo, cuidado. Tá? Beleza? Tem, ao vivo semana que vem, na sexta-feira de novo. Ok? Ó, beijão. Tamo junto. Se inscreve lá no canal. Abraço.